Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, a partir do verso 1, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Fiquem tranquilos, porque deste versículo final 17, nós não vamos fazer nenhum estudo numerológico, não vamos tirar nenhum coelho de nenhuma cartola, mas a gente gostaria de falar sobre o tema da renovação da família. Fazendo a primeira pergunta, se de fato nós queremos experimentar a renovação em nossas famílias. Nossa família é normal? Quando você vê, hoje nem tanto, mas comerciais da década de 60, 70, 80, mas principalmente 60 e 70, vocês que hoje vêm pelo YouTube, né, para facilitar um pouquinho a vida de todos nós, veja ali qual é o padrão de família que nos é apresentado, vendido, fomentado. Aquela ideia da família dos sonhos, da família perfeita, da família sem erro, da família sem ranhuras. Quem não queria ter uma família daquela do comercial do iogurte tal, ou da televisão tal? Quem já não olhou para aquela cena de crianças brincando numa casa ou no jardim da casa, com o pai tomando café e olhando pela janela, as crianças brincando, daqui a pouco surge a esposa, beija a face do marido, aquilo que nos é apresentado, e você de repente um dia olha e depois você contempla a sua família e vê que a história é bem diferente. Com isso eu não estou querendo dizer que nós não podemos ser felizes. O que eu gostaria de convidar a todos, como Deus me convidou, é encarar as coisas de frente, se de fato queremos experimentar, não só num dia, não só no sermão, mas todos os dias de nossas vidas, renovação, vinda da parte de Deus em nossas famílias. Nós experimentamos, vivemos sim, influência de ordem cultural, um chamado patrulhamento religioso, como já falamos aqui, conceitos românticos que são, na verdade, inatingíveis. E tudo isso pode nos conduzir a uma idealização totalmente irreal
do matrimônio, da família, quando nós vemos que tais elementos são inatingíveis, mesmo em Deus. Conforme nos é vendido, ele é inatingível. E quando nós vemos que não conseguimos atingir, e quando muitas vezes, na melhor das boas intenções, nós ouvimos inúmeros sermões, inúmeros estudos, de ter a família ideal, de ser a família segundo o coração de Deus e tantas outras coisas, e quando nós não vemos, não atingimos aquilo que nos é pregado, ensinado, e às vezes, quando o próprio pregador, ele mesmo vê que ele não atinge este nível e esta realidade da qual ele mesmo proclama, ele é o primeiro a sofrer. Nós somos o primeiro a sofrer. E não é porque enganamos, nem porque fomos enganados, nem porque desejamos enganar alguém, não é não. É porque talvez nós tenhamos sido românticos demais. Talvez porque no passado sonhamos demais. E quando a gente não consegue ver esse alvo realizado, nós somos tomados de sentimento de fracasso, de tristeza, de desânimo, de desespero. Mas olhando para a própria palavra de Deus, e nem enganando a mim mesmo, e nem querendo enganar a ninguém, eu tenho a convicção de que todos nós, com todas as nossas famílias, e com o drama de todas as famílias aqui presentes, eu tenho a convicção, pautado na palavra de Deus, que podemos sim experimentar renovação vinda do Senhor em nossas famílias. Se nós levarmos em consideração a atuação dentro da história, se nós levarmos em consideração a atuação histórica e redentora do próprio Deus, quando nós lembramos de Gálatas no capítulo 1, versículo 20, que diz que Deus em Cristo está o quê? Quem lembra? Pastores, me ajudem. Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Ora, se Ele está reconciliando é porque houve algo que fragmentou, que separou, que estragou, que maculou. E agora Deus em Cristo chama a reconciliação, ao acerto, ao conserto com S, que mais à frente vira conserto com C, com harmonia vinda do Espírito Santo em nossas vidas e para além das nossas vidas. E essa história inclui a sua vida, a minha, mas inclui também a vida das nossas famílias. As nossas imperfeições pessoais, familiares, não são obstáculo para a ação graciosa de Deus, não são obstáculos, não são pares para que Deus haja soberanamente, miraculosamente e de forma redentora em nossas vidas e famílias. Ele age em nossas vidas, Ele age através da história das nossas famílias e age não por pragmatismo, não porque lhe é conveniente, mas Ele age por intenso sentimento de misericórdia. Deus ama você. 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 Deus ama a sua família. Deus ama você. Porque Ele decidiu amar, ainda que não houvesse nada que em nós despertasse esse amor de Deus, Ele decidiu amar você. Louvado seja o nome do Senhor. É assim na história da encarnação de Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos para as genealogias e são as partes preferíveis, são as partes que nós preferimos pular. Genealogia é um negócio chato para chuchu. Dizem os antigos filósofos, né?
chato para chuchu. Você pega o livro de Números, então, para quem não sabe, nunca pegou na mão, às vezes a sensação de ler o livro de Números é a sensação de você ter uma páginas amarelas na mão. Quem lembra disso, levanta a mão aí. Mas quanto nós podemos aprender com a genealogia se nós tivermos paciência e estivermos desejosos, de fato, que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos instrua, que o Senhor cuide de nós. A gente olha aqui para a genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, as famílias que foram tornando, pela graça e plano soberano de Deus, no fio condutor até que Jesus viesse ao mundo. Mesmo sabendo que o que foi gerado no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo, mas existe uma família, a família de Davi, a qual tanto Maria quanto José pertenciam. E isto que nos chama a atenção, e é isso que nós precisamos entender, ver. Essas famílias que se tornaram o fio condutor, geracional através dos séculos. Aqui tem história de tudo que tipo de gosto, se você olhar para cá, e eu não querendo faltar com respeito a nenhum dos irmãos, mas se nós tomarmos a maioria das histórias aqui, você vai estar pensando que você está lendo um folhetim de Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Estou sendo muito franco e não quero ser vulgar a nenhum dos que aqui se encontram. Famílias marcadas por desencontros, famílias marcadas por traições, famílias marcadas por atos violentos, famílias marcadas até por assassinato. Mas desta linha condutora, mensagem perigosa essa, hein? Mas é esta linha condutora da qual veio Cristo. Deus não desistiu do seu plano, Deus transforma o mal em bem e transforma a alienação em reconciliação. E a gente pensa, mas isso aqui tem tanto tempo? História de séculos e séculos, será que Deus continua agindo assim? Será que Ele realmente continua interessado no meu histórico familiar? Será que Deus olha para o legado do qual sou parte? Será que esta história ainda faz parte do seu reino na terra? É possível ser esperançoso e ao mesmo tempo realista, já que nós estamos falando de realidade aqui nessa manhã e de coisas as quais não são muito agradáveis, até mesmo de trazermos à memória? A gente poderia falar de muita gente aqui, mas a gente vai lembrar e pensar pelo menos 4 histórias. Porta fechada, coisa feia. Porta tem que estar aberta. Não querendo parafrasear, mas nós somos uma igreja de portas abertas também, né? Não quero sofrer processo. Deixar a porta aberta, né? Pelo menos 4 mulheres são incluídas aqui nessa genealogia, algo que é não muito normal, mulheres serem inclusas em genealogias, devido à realidade da época, tá ok? Não vamos aqui trazer para o contexto de hoje algumas coisas que estão ligadas àquela realidade. Não era comum inserir mulheres na genealogia. Perfeito? Para trocar o tal ok, é melhor falar perfeito, né? Tamar, diz aqui no versículo 3, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Uma história complicada que se encontra lá em Gênesis capítulo 38, uma história bem complicada, entre sogro e nora. Uma história bem complicada, vai lá ler, é o seu dever de casa.
Gênesis 38. Raabe, esse nós conhecemos mais, não é? A prostituta que residia nos muros de Jericó, ela foi salva por ter protegido os espias, e mais à frente Josué permite que Raabe more em meio ao povo de Israel, em meio ao povo hebreu. E esta mesma Raabe, ela vai gerar a Boaz, este de Ruth, outra mulher inserida, que era nora de Noemi. Mas Ruth era uma mulher de outra nacionalidade. Alguém lembra qual era a nacionalidade de Ruth? Moabita, que para o povo hebreu era um povo complicado, muito mais complicado. Eram detestáveis, execráveis, mas está inserida, e a sua história está inserida aqui também. Ruth e Obed geram a Jessé, Jessé vai gerar ao rei Davi. E o rei Davi, daquela, não está nem citada aqui, daquela que for a mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Batseba, ou em algumas outras Bíblias, Batsabeia. Todo mundo sabe dessa história aí de traição, de assassinato. Mas aí vem Salomão, e a história continua. O que o autor queria apresentar aos seus leitores? Nós somos leitores hoje, mas na formulação desse evangelho, que foi escrito sim por Mateus, mas Mateus foi alvo da ação do Espírito Santo para ele produzir e relatar isto. Qual é a intenção para os leitores na época, se não revelar o caráter e a obra salvadora do Senhor? Como você se sente? Aí a pergunta é para agora, que a árvore genealógica do próprio Cristo contém tantas pessoas ou situações que fogem daquele estereótipo de perfeição, da família perfeita, da família exemplar. Olha, esta é a linhagem da qual veio o Salvador. Como é que você se sente? O que você entende? E aí, pergunta sobre pergunta, que nova percepção você adquire sobre a graça de Deus em sua vida pessoal e familiar? Que talvez, e espero, que não seja tão complicada como estas aqui, mas todos nós temos legados, todos nós temos dramas, e eu convido a você a não jogar o drama para debaixo do tapete, e não se envergonhar também dos seus dramas, mas encará-los de frente, mediante a ótica da graça de Deus. E talvez todos os desacertos do qual você faz parte ou fez parte, e de toda a história da família que às vezes a gente procura ocultar, de igual sorte eu quero convidar a você a entender e a abraçar essa realidade, sendo sabedor que da mesma forma que Deus trabalhou em situações para nós terríveis, Deus continua trabalhando hoje na sua família, no legado. Deus continua operando, trabalhando de forma redentora. Aqui a nossa família não vai trazer um novo Cristo de novo. Nós não vamos trazer. Essa história não vai se repetir. Cristo já veio, nós só aguardamos agora dos céus a sua segunda vinda para a execução final do seu plano redentor. Mas Deus continua agindo com graça e chamando as nossas vidas à redenção. Aceite isso o mais rápido possível, se você quer experimentar a renovação familiar da parte de Deus na sua vida. Esses mesmos dramas, tragédias, não foram impeditivos para que a graça de Deus se manifestasse, dando continuidade ao seu plano salvífico e redentor. E de igual forma, os desacertos que talvez tenhamos vivido até aqui,
ou que talvez sejam coisas do passado, elas não serão impeditivo para que o Senhor continue agindo graciosamente na sua vida e restaurando todas as coisas, mas da maneira dele, não da nossa. Porque muitas vezes nós já chegamos para o Senhor com uma liturgia pronta. Senhor, eu quero que tu faças isto, aquilo. Não, Ele vai fazer, mas Ele vai fazer conforme lhe aprouver, para nos colocar no nosso devido lugar e para nós aprendermos que soberano é Ele, mas Ele vai trabalhar e já tem trabalhado. E talvez nós não tenhamos visto, porque talvez a nossa perspectiva, e talvez os nossos sonhos, e talvez a nossa esperança esteja voltada para um ponto do qual Ele não vai trabalhar dessa forma, mas Ele vai trabalhar de outra. Seja sensível à direção de Deus na sua vida e na vida da sua família. 2 palavras de gente boa. Primeira, Glênia S. Fassoni, ela é diretora administrativa da revista Ultimato. Ela escreveu o seguinte: ainda que nos atraia a beleza glamourosa e romântica que vemos nos filmes, nas redes sociais, nas cerimônias de casamento, não resiste ao tempo nem aos testes. Idealizar a família segundo este padrão leva-nos a buscar algo que não existe, nos impede de ver a beleza já presente em famílias que são feitas de carne e osso, que nos lembram mais um caminhar capenga do que o andar desembaraçado. Palavra de Glênia C. Fassoni. Palavra do teólogo e escritor, na verdade é um padre, já falecido, Henry Nouwen. Ele disse o seguinte: chorar e prantear são atitudes consideradas por muitas pessoas como sinais de fraqueza. Eles dizem, ou elas dizem, que não adianta chorar, é preciso agir. Mas, não obstante, Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele chorou também quando ficou sabendo que seu amigo Lázaro havia morrido. Nossas lágrimas revelam-nos a dolorosa e devastada condição humana. Elas nos conectam profundamente à inevitabilidade do sofrimento humano. As nossas lágrimas oferecem um nobre contexto para a ação compassiva. Elas confessam nossas limitações, nossos pecados e a nossa condição de meros mortais. E sem elas, nossas ações bem intencionadas para a criação de um mundo melhor terão um resultado contrário àquele que desejamos e se tornarão expressões de raiva e frustração. Nossas lágrimas podem levar-nos a Jesus, que chorou por nosso mundo. Onde nós podemos chegar nessa palavra? Que é sobre renovação, mas que é também sobre coragem. Uma primeira consideração: devemos cultivar a consciência de que Deus já estava cuidando da nossa história antes mesmo de nascermos. Antes mesmo de nascermos, seja qual foi a nossa vinda a esse mundo, ou dos nossos antepassados, Deus é soberano e está trabalhando, e nós precisamos crer nisso. Precisamos entender isso e cultivar, alimentar. Sabe quando você está criando algo, e criando algo de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento? Vou citar uma coisa aqui. Rev JR está aqui preparando o culto e colocando aquele tripé e preparando a câmera ou o celular, o que for, com toda a dedicação, com toda a atenção. Pede a nós que tenhamos também atenção, cuidado. Está preparando com o coração, pelo menos é o que eu vejo. Essa mesma disposição que eu queria que a gente tivesse em relação a Deus, que a gente acolha isso no coração, essa verdade de que Deus está cuidando da gente antes mesmo que nós viéssemos a existir. Às vezes a gente repete isso mentalmente, racionalmente,
porque ouviu diversas vezes na escola dominical, mas eu queria que você se engravidasse disso. Entenda o que eu estou falando, sem brincadeira. Que você gestasse isso, que você participasse dessa gestação cheio de amor. Deus cuida de mim, mesmo antes que eu viesse a existir, antes que meu pai viesse a existir, antes que meus avós viessem a existir. Eu sou um plano de Deus, e eu não abro mão dessa verdade que é para mim pétrea, firme, inabalável, inamovível. Você é um plano de Deus. Você não é alvo, ou não é uma história do acaso, você não surgiu por acaso. Você é um plano de Deus. Certa vez alguém, falando de forma parecida quanto a este ponto, um camarada se levantou no meio da congregação e disse: olha, minha mãe foi estuprada, eu sou um plano de Deus? O pregador disse: você é um plano de Deus. Se nós olharmos para esse texto e diversos outros, com autoridade que não vem de mim, mas que vem da palavra, nós podemos dizer: por mais desastrosa que possa ser a sua chegada ao mundo, você é um plano de Deus. Amém? Devemos cultivar a consciência de que Deus já estava cuidando da nossa história antes mesmo de nascermos. Segundo lugar, devemos renovar e reforçar a esperança de que Deus é e sempre será aquele que irá redimir a nossa história familiar. Primeiro a gente vai gestar esse amor, que nós não somos fruto do acaso, e depois nós vamos renovar, reforçar a esperança que Deus é e sempre será aquele que irá redimir a nossa história familiar. Ah, pastor, mas como? Eu sou divorciado, como? Deixa Deus agir. Se coloque nas mãos do Senhor e deixa Ele mostrar para onde vai caminhar a sua história. Faz o seguinte: finge que você está num barco à vela, estende a vela e não queira ser o vento, deixa o vento soprar e dirigir a embarcação. Você pode fazer esse favor? Deus vai te conduzir de qualquer forma, não é você que vai dar permissão para Deus agir. Deus vai agir, mas Deus pode te agir puxando e vai agir, ou Deus vai agir soprando. Permita-se ser conduzido por Deus e deixa Ele mostrar o que vai acontecer. Mas seja conduzido por Deus se você quer experimentar renovação na sua vida, na sua família, por parte do mesmo. Eu vou falar algo que talvez possa parecer escandaloso para você. Eu não estou aqui para pregar moral. Eu não estou aqui para falar sobre moralidade. Eu estou aqui para falar do Evangelho. E esse vai conduzir você à moral que Deus quer. Porque eu também estou nesse mesmo barco. Porque eu também preciso ser conduzido por Deus. Porque eu também careço de renovação. Porque minha história também tem atropelos como a sua. Então não estou aqui apontando dedos. Eu estou aqui convidando você a tomar essa embarcação e dizer: Senhor, conduz e renova a minha esperança que Tu podes fazer novas todas as coisas. Devemos conhecer melhor o nosso passado e as lutas das gerações que nos precederam. Devemos celebrar com mais intencionalidade e significado as nossas reuniões familiares, que têm sido esquecidas, e agradecermos pelo que temos e somos, ao invés de ficarmos só reclamando. Poxa, se a família fosse igual a do presbítero tal. Ah, olha só, se nós pudéssemos ser como a família do pastor tal. Ora, nós conhecemos aqui, e dentro das casas, você conhece? Não querendo julgar, mas você conhece? Deus conhece. Então queira ser você
com a sua família, e peça que Deus conduza não segundo a família A ou família B, mas peça que Deus conduza segundo a vontade dEle. Vai ser muito bom. Terceiro e último lugar, eu acho que esse é o ponto mais difícil. Os outros dois já são. Se nós queremos experimentar a renovação familiar, devemos rogar ao Senhor para que por sua graça aprendamos a aceitar o que não podemos mudar em nossa família e transformá-los em pontos positivos para a nossa caminhada. Eu quero repetir, que Deus me deu um tapão nesse terceiro ponto. Aquele tapa bondoso, mas aquele tapa de pai da antiga, old school, que o moleque faz uma besteira, ele bate assim. Old school, estou falando de old school, manso, calma, paz, old school. Devemos rogar ao Senhor para que por sua graça aprendamos a aceitar o que não podemos mudar em nossa família e transformá-los em pontos positivos para a nossa caminhada. Existem espinhos, e essa palavra não é para você ficar com medo, com temor, e não convido você a ter desesperança, mas é bom que a gente aprenda logo. Existem espinhos que Deus não vai tirar. Eu não estou falando de sogra, não. Mas Ele não vai tirar. E sabe o que Ele vai dizer para você? A minha graça te basta. E com essa graça, você vai aprender a mexer e a caminhar entre os espinhos, se machucando cada vez menos e cuidando do jardim que Deus confiou a você. Adão e Eva foram confiados no jardim, e nós temos o nosso jardim, e espinhos permanecerão, e Deus não vai tirar, até mesmo para que nós nos tornemos mais dependentes dEle, para que nós nos tornamos menos autossuficientes. Deus não vai tirar, mas Ele vai dar algo melhor do que tirar. Ele vai dar a sua graça, e com a graça de Deus, o impossível é fichinha. Com a graça do Senhor, o impossível é fichinha. E na graça de Deus, você vai superar tudo que é tipo de coisa na família de forma proativa. Na graça de Deus, você vai experimentar renovação e vai conduzir a sua família à renovação. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe as nossas famílias. Ah, mas você não sabe como meu pai me tratava. Ah, mas você não sabe o que eu sofri. Ah, mas você não sabe, nem imagina. Não imagino. Mas o Deus soberano sabe. E permitiu. Fala com Ele. Se for necessário, hoje ainda chorar aos pés de Jesus e dizer até por quê, chora e diga por quê. Conversa com Ele, conversa comigo, nem com o JR, nenhum dos pastores e presbíteros. Conversa com Deus e apresenta a história da família e peça graça a Ele para caminhar entre os espinhos. Ele vai te ajudar. Ele vai derramar a graça dele de forma copiosa na sua vida, e você vai caminhar. Isso eu posso prometer a você, porque está pautada nas Escrituras. Eu não posso prometer você a família dos sonhos, eu não posso prometer você a família perfeita, mas eu posso dizer que a sua família pode ser uma família segundo os propósitos de Deus, e que você pode servir a sua família segundo os propósitos de Deus, e você vai ser uma bênção.